Olá, como estão? Vamos passar hoje uma sugestão para que você possa fazer o cálculo, a conversão de taxas equivalentes usando a função financeira da calculadora HP12C. Se você quiser reduzir uma taxa, ou seja, trazer de uma unidade maior para uma unidade menor, você vai seguir estes comandos. Fim para limpar a memória financeira. Aí você vai colocar a taxa conhecida e gravar no I. 1 grava no N, 1 grava no PV e depois você aperta FV, valor futuro. Após, coloque a relação entre essas unidades e tecle NI. Você terá o resultado correto. Se o desejo for ampliar uma taxa, você vai seguir praticamente os mesmos comandos. Fim. Pega a taxa conhecida, grava no I. 1N, 1PV, valor presente. Depois você aperta FV, valor futuro. Coloca a relação entre essas taxas. No caso de ampliar a taxa, você deve apertar 1/X e finaliza com NI. Mas tão rápido assim? Não, vamos explicar com mais calma. As taxas equivalentes são taxas que, quando aplicadas ao mesmo valor em dinheiro, em um mesmo período de tempo, produzem o mesmo resultado final. As taxas equivalentes, em geral, são usadas nos juros compostos. A fórmula base para que você calcule uma taxa equivalente é: taxa procurada é igual a 1 mais taxa conhecida elevado ao tempo procurado dividido por tempo conhecido, menos 1. O que eu quero passar para vocês aqui é uma sugestão de cálculo da conversão da taxa equivalente usando a função financeira da calculadora HP12C. Para isso, nós temos apenas duas variáveis nos nossos comandos. A primeira variável é a taxa de juros que você já tem, que você já conhece. E a segunda variável é a relação entre essas duas taxas. Uma taxa de juros você já conhece, é aquela que você tem. E você vai procurar uma taxa, é a sua taxa desejada, é o que você quer. Para que você possa estabelecer a relação entre as unidades das taxas, você deve sempre dividir a maior unidade pela menor unidade. Para isso, nós temos que levar em consideração o calendário comercial. No calendário comercial, o ano tem sempre 360 dias. Inclusive, todos os meses têm 30 dias. Olha, os meses de janeiro, fevereiro, março, todos eles têm 30 dias. Com isso, a gente tem que criar uma unidade de referência. Por exemplo, vou dar como sugestão a unidade de referência dia. E assim, todo ano terá 360 dias. Se a minha taxa for ao ano, a minha unidade é 360 dias, por causa do ano. O semestre sempre terá 180 dias, o quadrimestre 120 dias, o trimestre 90 dias, o bimestre 60, mês sempre 30 dias, quinzena 15 dias e o dia a menor unidade que é 1. Caso você deseje trabalhar com outra unidade de referência, como por exemplo o mês, fique à vontade. No caso, o ano são 12 meses, o semestre são 6 meses, o quadrimestre são 4 meses, trimestre 3 meses, bimestre 2 meses, o mês, que é a unidade 1 mês, a quinzena vai ser meio mês, 0,5, e o dia 0,0333333. Ou seja, a unidade de referência mês vai também te dar o mesmo resultado. Mas eu insisto, a minha sugestão é que você trabalhe com a unidade de referência dias. Ela é mais interessante em todos os casos. Para isso, agora, nós vamos fazer uma relação entre as unidades. Acompanhe comigo nesses exemplos.
No primeiro exemplo, eu tenho uma taxa de 1% ao mês e gostaria que ela fosse ampliada, ou seja, que eu aumentasse essa taxa para ano. Eu vou pegar a maior unidade, que é ano, 360, não importa se eu estou ampliando ou reduzindo. Eu vou pegar a maior unidade e dividir pela menor. A maior unidade é ano, 360. A menor unidade é mês, 30. 360 dividido por 30 é igual a 12. Veja, em um ano nós temos 12 meses. Então, esta é a relação entre as unidades. No próximo exemplo, eu tenho uma taxa de 2% ao semestre e desejo uma taxa mensal. Veja, semestre, 180 dias, e eu quero uma taxa mensal, 30 dias. Eu estou, portanto, diminuindo, reduzindo a minha taxa. Com isso, eu vou dividir 180 por 30 e, portanto, saber que 6 é a relação entre semestre e mês. Ora, 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 em um semestre nós temos realmente 6 meses. No terceiro exemplo, eu tenho uma taxa de 3% ao dia e gostaria que ela fosse ampliada. Eu vou sair do 1, do dia, da menor unidade, e vou ampliar a minha taxa para a quinzena. Eu vou pegar a maior unidade, que é 15, e dividir por 1. 15 dividido por 1 é igual a 15. No quarto exemplo, nós temos uma taxa de 4% ao quadrimestre e eu desejo ter essa taxa ao bimestre. Ou seja, eu vou sair do quadrimestre, 120, e vou chegar no bimestre, 60. Eu estou reduzindo a minha taxa. 120 dividido por 60 é igual a 2. Veja, em um quadrimestre nós temos 2 bimestres. E finalmente, no quinto exemplo, eu tenho uma taxa de 5% ao bimestre e desejo ampliar. Eu quero subir, eu quero chegar ao trimestre, que é 90. Eu vou pegar a maior unidade, 90, e dividir por 60. A relação entre bimestre e trimestre é 1,5. Com esta relação entre as unidades, eu posso seguir para o cálculo efetivamente. Nesta tela, nós temos os comandos com a letra preta, que são comandos fixos, ou seja, são comandos que não mudam de cálculo para cálculo, são sempre os mesmos. E em vermelho, na redução da taxa, e verde, na ampliação da taxa, nós temos as variáveis. No caso da taxa, nós temos essa informação com bastante facilidade, porque se eu quero fazer uma conversão de taxa, é evidente que eu tenho ela em algum momento. Eu vou pegar esta taxa e colocar na nossa resolução. E aquela relação de unidades que a gente calculou agora há pouco, vai entrar logo à frente para a gente concluir o cálculo. Quais são os comandos? F-fim. Com isso, eu vou limpar a memória financeira da calculadora. Eu vou pegar a minha taxa conhecida e gravar no I. Depois eu pego o número 1, gravo no N, o número 1 novamente e gravo no PV, valor presente. E digito em seguida FV, valor futuro. Agora entra a relação entre as unidades. E eu termino com NI. Eu vou ter na minha tela a taxa convertida. A taxa realmente com um resultado que eu possa confiar, absolutamente correto. Agora, se eu quiser ampliar a taxa, eu tenho apenas um comando que difere do anterior. Veja, F-fim, eu vou zerar a memória financeira. Eu vou colocar então a minha taxa conhecida e teclar I. 1, eu gravo no N, depois 1 de novo e gravo no PV. FV, coloco a relação entre as grandezas. E perceba agora que quando a gente está ampliando a taxa, eu devo apertar a tecla 1/X antes de terminar a linha de comandos com NI. Veja esses mesmos comandos agora colocados de uma forma diferente. Perceba
que esta linha de comandos não é assim tão complexa e ela dá para a gente uma assertividade muito grande. Ffim, a taxa conhecida, e gravo no i. 1n, 1pv, gravo o valor futuro e depois a relação entre as unidades n, i. Se eu estiver ampliando a taxa, eu preciso, antes de finalizar, apertar a tecla 1/x. Quero dar 2 exemplos para mostrar como esse processo pode ser rápido e interessante na conversão das taxas equivalentes. Exemplo 1. Qual a taxa mensal equivalente a 30% ao ano? Primeiro passo, nós precisamos estabelecer qual é a relação de grandezas entre as unidades da taxa. Eu tenho uma taxa de 30% ao ano, e o ano tem 360 dias. E eu desejo saber essa taxa ao mês, e o mês tem 30 dias. O maior pelo menor, 360 dividido por 30. E temos que a relação entre mês e ano é 12. Ora, em um ano nós temos 12 meses. Mas essa taxa vai ser ampliada ou reduzida? Ora. Se eu tenho 30% ao ano, eu já conheço a taxa de 30% ao ano, eu vou reduzir, porque agora eu quero saber qual é a taxa mensal. Sendo assim, basta que eu vá na calculadora HP12C, na sua função financeira, e coloque a seguinte linha de comandos. Ffim, porque eu vou zerar a memória financeira. 30 é a taxa que eu já conheço, 30% ao ano. Eu digito 30 e gravo no i. 1 gravo no n, 1 grava no pv. Digito o fv. Depois eu coloco a relação entre as grandezas, neste exemplo 12, e finalizo com n, i. A resposta, se a sua calculadora estiver configurada para 6 casas decimais, será 2,210445%. Agora estamos com a taxa equivalente ao mês. E se eu quiser ampliar uma taxa? Vamos ao exemplo 2. Qual a taxa anual equivalente a 2% ao mês? Primeiro passo é estabelecer a relação entre as grandezas. Nesse caso, eu tenho a taxa ao mês, que é 30, e eu desejo saber a taxa ao ano, que é 360. Ou seja, 360, a unidade maior, dividido por 30, a unidade menor, é igual a 12. E olha, realmente, né? Em um ano nós temos 12 meses. Mas eu desejo ampliar ou reduzir essa taxa? Eu tenho a taxa de 2% ao mês, 30, e quero uma taxa que é anual, 360. Ora, eu vou subir bastante, vou sair do mês e vou chegar ao ano. Eu estou ampliando a minha taxa. A sequência de comandos é Ffim, eu vou zerar a memória financeira, 2, que é a minha taxa conhecida, e gravo no i. 1, grava no n, 1 de novo, grava no valor presente. Digito em seguida valor futuro. 12, que é a relação entre as grandezas, como eu estou ampliando, teclo 1/x e finalizo com ni. Se a minha calculadora estiver configurada para 6 casas decimais, a minha resposta vai ser 26,824179%, agora sim ao ano. Significa então que a taxa de 26,82% é equivalente à taxa de 2% ao mês. Esse processo de cálculo é bastante interessante e a assertividade é muito grande. Para ajudar na sequência de comandos, para que você possa ter mais tranquilidade em fazer as suas conversões com esse processo, olha que interessante. Eu vou sempre começar pelo Ffim e depois eu vou pegar a minha taxa e gravar no i. 1 segurança de um lado, 1n, 1 segurança do outro lado. N e PV são as teclas que estão em torno da i.
um segurança de um lado, um segurança do outro lado. E assim, a nossa taxa foi vigiada. Por isso, eu vou digitar FV. Em seguida, coloco a relação entre as grandezas. E se eu estiver reduzindo a taxa, eu finalizo com NI. Agora, se eu estiver ampliando a taxa, os passos são os mesmos, com uma única exceção. Acompanhe. F-fim, eu vou gravar a taxa no I, um segurança de um lado, um segurança do outro lado. As teclas N e PV estão em torno da tecla I, por isso nós temos um segurança de cada lado. E com isso, a nossa taxa foi vigiada. Eu digito o valor futuro. Depois, coloco a relação entre as grandezas das unidades e, como eu estou subindo, eu estou ampliando, para cima cansa mais. E eu passo para pegar um picolé, 1/x. Depois disso, descansado, eu posso finalizar com NI. Se você utilizar este processo para fazer os cálculos de conversão de taxas equivalentes em muito pouco tempo, você estará craque, acertando todas, com rapidez, com assertividade e com total segurança. Muito obrigado, eu espero que eu tenha ajudado.